como é que tá o vídeo, entendeu? Então ainda não começou a aula, mas eu já vou iniciar o vídeo. Parece que tá legal. Não, vou olhar aqui porque vai aparecer ali. Vou tirar o som. E aí, como eu não vou fazer o PowerPoint, dá pra gente vigiar o vídeo, velho. Se parar... Ah, você não fez PowerPoint, não? Não. Esse agora é mais garotado aí na internet. Esse pessoal novo, tipo Ernesto. Ah, é? Esse pessoal moderno. Esse pessoal moderno, tipo Ernesto. Ernesto Dallagnol. Dois caras que gostam de negócio de vídeo, PowerPoint. Ernesto Dallagnol, cara. Eu não. Comigo não tem esse negócio não. PowerPoint pra mim é quase uma obrigação. Eu sou desenhista, né? Ainda sou desenhista um pouquinho. Deixa eu ver. Bem, apareceu aqui a transmissão? Ué, não apareceu não? Eu não consegui ver. Aqui tá aparecendo. Ah, tá sim, ó. Olha lá. Foi, agora apareceu. Aí. Tirei o som. Vamos lá, tudo bem? Tira o som daqui. Então a gente vai, daqui a pouco a gente começa. Ué? Por que não está integral aqui? A tela inteira. Aí dali a gente pode controlar como é que tá, se parar vocês vão ver que parou. Né? Desses e aqui eu começo. Desses aqui eu vou aproveitar, vou botar no grupo ali o vídeo, quem puder já é transmitido. O pessoal que já está acompanhando aí, de repente, é a quinta aula do curso de Marx. Quem puder já compartilhar, eu agradeço. Tá? Quem puder compartilhar, eu vou botar aqui o link no nosso grupo. Quem puder compartilhar nos outros grupos, eu agradeço. Daqui a pouco eu já começo ela. Meu Facebook está todo esquisito. Você encontrou umas pessoas que trabalharam com você. Só um segundinho. Primeiro compartilhar no meu para depois poder. Sobre ele. Eu acho que eu vi até um curto aqui. A gente ficou junto? Cara, o Facebook muda a aparência e fica verdinho, é uma coisa impressionante. Basta mudar a aparência eu já fico perdido. Mas assim, eu também, não tenho intimidade com Como não, já tive, não gosto mais. Como eu me perco com essas bobagens? Eu também, Sério? graças a Deus, eu busco. Uma preguiça de aprender. Pessoal, vou pegar o link aqui. Botar no grupo aqui, quem puder compartilhar, eu agradeço. Ainda estou botando no grupo, tá? Já vou botar aqui, eu já começo a aula. O pessoal que está assistindo aí, a gente como é que fica, porque começou a transmissão antes. Ah, tá aí, ó. Como tá aqui. Só não tá o som. Não, mas procura como? Pelo seu nome? Não, vou botar agora no nosso grupo. Peraí. Vou botar no nosso grupo aqui do Filosofia. Tá no site, tá no do Ernesto, tá no meu também. Eu já compartilhei do Ernesto no meu. De filosofia no Face. O nosso grupo do WhatsApp, não, no Face, Ernesto Germano Paredes, procura lá, tá na página dele. No Face é Ernesto Germano Paredes. Tá lá. Porque geralmente fica no meu, eu não sei. Sempre tem um delay. Vamos Então, lá. quem quiser compartilhar aí, eu já botei no grupo, tá demanda aí aqui, mas já tá lá no Facebook, daqui a pouco vai aparecer aqui no WhatsApp também. Não tá, pra mim, no Face não tá. Ernesto Germano Paredes, vai na minha também, porque eu já compartilhei na minha. Professor aqui, mas não achei. O vídeo? Tá ali, ó. Parou? Tá certo. Tá ali, ó. Tá ali, mas aqui pra compartilhar não tô achando. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Deu horário. Né? A gente começou o curso, a gente fez uma divisão. A primeira aula foi 3 partes, 3 pontos constitutivos do marxismo. Naquele dia. A coisa importante é a seguinte: como é que está sendo a leitura de vocês? Vocês têm lido Marx?
Pouco, é importante. Eu pouco, eu estou me penitenciando. Eu pouco também. Assim, Ela tem um italiano, quando a gente começou esse curso em 2004, eu não tinha nem me formado em filosofia ainda. Eu tinha feito mestrado. E foi a primeira que a gente fez. Eu dava as aulas com muito mais segurança. Eu fui aprendendo mais Marx, cada vez eu ficando mais inseguro. Você sabe mais? Eu tenho muito mais dúvidas. Sempre assim. Cada vez que eu vou lendo alguma coisa, andei revendo até Hegel, vocês devem ter visto que eu até botei lá, fui reler a fenomenologia do Hegel, para dar aqui a primeira aula. Cada vez que você lê, você... Né? E a grandeza do Marx também. Que vira e mexe, eu vejo os argumentos aí que se parecem muito novos, um argumento novo. Nossa, aí você vai olhar lá o Marx e fala, pô, mas isso aqui retrocede aos jovens hegelianos, retrocede a uma forma de ver anterior a Marx. Né? Por exemplo, a fenomenologia e o estruturalismo são as grandes novidades que a gente tem na pós-fenomenologia, no pós-estruturalismo. Se você for olhar em termos de argumento filosófico, você pegar Marx, tem ali para rebater tranquilamente. Né? Porque, como eu estava falando até no outro grupo, não tinha nada a ver com esse grupo aqui da aula, que eu estava discutindo a história, porque uma coisa que eu falei, aliás, foi um grupo antifascismo. Aí o pessoal falando que não sei o que, o PT isso, o PT aquilo. Eu falei, mas você tem que ir para a rua, companheiro. Tem que ir para a rua, o PT é eu e você. Aí a companheira falou assim, não, mas o PT é um sujeito coletivo. Mas o sujeito coletivo do Marx não é uma forma antropoformizada ou reificada. Esse sujeito coletivo que existe, que a quantidade altera a qualidade, também é eu, Ernesto. O Marx não cria um sujeito coletivo, não é a ideia que cria a realidade que cria a ideia. Por mais que haja o conceito, PT ou o PCB ou o PCdoB são os militantes também. Lógico que não é a soma dos militantes, a dialética não é isso. A quantidade altera a qualidade. O partido político não é um monte de gente junta. Tem as ideias, tem a forma de organização, a forma... Isso vai fazer diferença. Se é um partido de quadro, se é um partido de massa, se é um partido de quadro que não quer ser um partido de massa, se é um partido de massa que não quer ser... O grande problema da esquerda, por exemplo, hoje, em qualquer partido, é essa equação difícil. A gente não vai conseguir mudar o Brasil só com um partido de quadro, mas a opção por um partido de massa tem sido por um partido de massa sem quadros. E aí sem quadro também não dá. Essa equação de um partido de massas com um partido de quadros, ninguém está conseguindo fazer. Nem o PT, nem o PCB, nem o PCdoB, nem o PSOL. Né? Inclusive a gente tem os partidos... E eu estou no lugar do Oceano, ele tem que sentar aí por causa da... Não, mas hoje eu estou dando aula, não senta ali não. É porque é para escrever. Não, hoje eu dou aula, hoje não posso sentar ali porque hoje eu dou aula, fique tranquilo. Porque assim, partido de quadro não é o partido dos intelectuais, o partido... o Mesarois, por exemplo, tem uma crítica muito pesada a todos os partidos de esquerda hoje, os partidos de mandatos. Engraçado, ele falou isso da Europa, mas parece que ele está falando do Brasil, né? No Brasil, qualquer partido que tem um parlamentar, o parlamentar é mais importante que o partido. O partido se organiza em torno dos parlamentares com um equívoco tremendo. Ele fala, a gente vai falar do Mesarois mais lá na frente, da cisão entre o partido, o movimento social e o partido eleitoral. O partido eleitoral torna-se mais importante que o partido do cotidiano, você perde isso e aí muitas vezes o partido toma decisões que a base se ressente, porque não tem nada a ver com a luta dele na base. A base fala, pô, mas essa decisão do partido está me ferrando no movimento social, está me ferrando no movimento estudantil, está me ferrando no movimento negro, está me ferrando no movimento dos militares, porque eu não consigo explicar isso, né? Então, quando a gente fala de não virar uma realidade antropoformizada, é isso. O partido não existe, o partido existe como sujeito coletivo, mas ele também é essa organização das pessoas. Não é uma coisa que da ideia vem a realidade. Marx nunca... É a grande versão que ele vai fazer da dialética hegeliana. É o que a gente vai tratar aqui, na verdade, hoje. É essa coisa, como esse jovem Marx vai deixar de ser um jovem hegeliano e se transformar num comunista, né? Que é uma grande questão, porque o comunismo de Marx... Você sabe que o Marx já foi anticomunista, né? Foi o quê? Anticomunista. Ah, é? Sim. Não, simplesmente eu vou pegar o... Tá embaçado, ó. Comunismo antes de Marx? Claro, o comunismo existe... Utópicos, Não é só utopismo.
que o Marx vai falar, inclusive, da batalha dele contra os jovens hegelianos. Primeiro, ele era inimigo do comunismo, porque era o comunismo do amor. Né? Comunismo do amor. Muda-se a si mesmo e o mundo vai se mudar. Comunismo do amor ao próximo. Né? O comunismo, somos fraternos, somos solidários. O Marx vai se tornar comunista na França. Ele se torna comunista quando ele chega na França, porque o comunismo que ele conhece é do Hess, é do Rouge, comunismo existencial. Ele achava aquilo horroroso. A ideia que ele tinha do comunismo era um comunismo teórico alemão, que ele fala, isso aí eu não quero. Mas aí ele vai para a França, Bonarotti, então os nomes aqui. Eu falei isso. Sim, mas que são mais que utópicos. Existe um movimento comunista, desde a Revolução Francesa e antes da Revolução Francesa. Que eram os comunistas? A ala mais radical do socialismo. Não tem a teoria marxista. Né? É um corpo sem cabeça, vamos dizer assim. É um corpo que ainda precisa de alguém para teorizar. E o Marx só se torna um teórico porque ele se torna membro desse movimento comunista. As pessoas acham que o Marx criou o comunismo. Não criou. O comunismo criou o Marx. Isso é impressionante. Sim, é muito importante saber disso. Porque aquelas coisas. O Marx abandonou os filhos, o Marx sustentou a mulher. O Marx era um membro do movimento comunista, movimento socialista, perseguido, continuadamente expulso, desempregado quase sempre, vivia fugindo de país para país. Quer dizer, não foi ele que quis submeter a família àquela situação. Ele foi submetido àquela situação pela perseguição que os poderes constituídos faziam contra ele. Esse livro aqui é muito importante. Esse livro aqui é fácil de encontrar, Michel Louvi. Quer entender Marx? Eu não sei se você já leu, Ernesto. Vai a pena. Leia, é muito importante. A teoria da revolução do jovem Marx. Porque senão aí a gente se torna o jovem hegeliano. O comunismo nasceu na cabeça do Marx. Marx estava lá um dia, né? Marx lá. O que eu estou fazendo? Vou fazer o comunismo. Meu Deus, Senhor! Na minha cabeça surgiu a ideia do comunismo. E muita gente acha que é isso mesmo. Vou criar um manifesto. O Marx quase foi expulso da Liga dos Justos, Liga dos Comunistas, por causa do manifesto do partido. Porque, além de tudo, ele era um cara que demorava a cumprir as coisas. Você sabe dessa história, né? Os caras ameaçaram. Ou você faz o manifesto ou você vai ser expulso. O manifesto do Partido Comunista foi uma coisa feita a parto de fórceps. Marx teve um prazo, cumpra o prazo. Deram os documentos para ele fazer o manifesto e ele ficou lá. Tinha um monte de coisa para fazer, correndo atrás de comida, a família passando necessidade. Aí Xerofe. Além de tudo, ele era um militante, né? Militante. Ficava o dia inteiro sentado escrevendo. Não, e tinha que comer também, né? Estava desempregado, perseguido, sendo expulso de Bruxelas, expulso de Paris, corre para um lado, corre para o outro, sendo perseguido. E os caras, mas cadê? Cadê o manifesto que você nos prometeu? O manifesto que ele faz é para um movimento que já existe. Não é um movimento que ele está tirando da cabeça dele. Não existe o Partido Comunista, mas existe a Liga dos Comunistas. Então os comunistas eram a ala esquerda radical dos partidos socialistas ou do movimento socialista em toda a Europa. Isso é muito importante, não é coisa pouco importante. Você fica pensando que não, o Marx, da cabeça dele, ele criou aquilo. Quando eu falo anticomunista, não é anticomunista estilo Olavo de Carvalho não, tá, gente? Não é isso. Não, Olavo de Carvalho é. Ele conhecia na Alemanha o que falavam dos comunistas. E o movimento comunista dos intelectuais jovens hegelianos na Alemanha era um horror. Né? Era coisa tipo esse pessoal aí agora que vem de filosofia autoajuda, né? Pondé, essas coisas aí. Era um Pondé da vida. Ele, não, isso aí eu sou contra o comunismo. O comunismo não pode dar certo, esse bando de maluco aí não vai dar certo. Quando ele vai para a França, ele começa a participar de reuniões secretas, perseguidas pela polícia, de grupos insurrecionais, é que ele, isso é o comunismo. Que na Alemanha não tinha organizado um movimento comunista. É importante isso, que senão a gente fica achando que o Marx criou o comunismo. Né? Não criou. Não criou. Tirem isso, parem isso. Senão a gente começa a ficar positivista. Precisamos de novo Marx. Precisamos de novo Lenin. Tudo isso também é criação histórica.
O Lenin não seria o Lenin na Polônia, Lenin não seria o Lenin no Brasil. O Lenin é um gênio, um ponto fora da curva, mas dentro de um movimento. Não dá para recriar o Partido Bolchevique no Brasil, porque não dá para recriar o movimento operário russo. Não dá para recriar o movimento operário da década de 70. Tem uma tese furada, por exemplo, no movimento sindical, de que a gente vive uma grande crise de direção. O grande problema é a crise de direção. Então, se mudar as direções, resolve tudo. Mudar a direção do PT, mudar a direção da CUT, é uma crise de direção. Gente, quando teve a ascensão do movimento sindical, que o Lula foi criado, 40% da mão de obra no Brasil era classe operária. Hoje é 12%. Não vai ter um novo Lula. Porque aquelas condições concretas de vida não podem mais ser reproduzidas. Uma grande questão para todo mundo hoje é a centralidade do trabalho. Como é que a gente reorganiza a esquerda com trabalho difuso? Como é que a gente reorganiza a esquerda com trabalho como está organizado no século XXI? Eu não tenho a resposta, ninguém tem. Eu não tenho, ninguém tem. Quer dizer, as pessoas trabalham de casa? É mais do que isso, não é questão de trabalhar de casa, o trabalho está desaparecendo. Vai ter gente que vai nascer, crescer e morrer, que só vai trabalhar no sentido do século XX. No Fordismo, você tem a linha de produção que cria o operário e já cria o Partido Comunista. No Toyotismo, é todo o contrário. Você, às vezes, já cria o operário reacionário. O operário da grande indústria mesmo, porque a grande indústria hoje não concentra mais 40 mil trabalhadores, e concentra o central da produção. Não produz mais pneu, não produz mais vidro, não produz o retrovisor, não produz o freio. Ela pega isso de um monte de fabriqueta e monta. Esse operário central, às vezes ele ganha muito mais que os outros. Ele, inclusive, incorpora a ideologia da fábrica, que é uma coisa japonesa. Canta o hino da fábrica, veste a camisa da fábrica. Aquele cara altamente qualificado tem a faculdade paga pela fábrica, tem a pós-graduação paga pela fábrica, tem o mestrado pago pela fábrica, tem um doutorado pago, e não se sente operário. E acaba dirigente da fábrica. Acaba dirigente da fábrica. Quando compra um pouquinho de ações. E como um pouquinho de ações e se acha, né? A grande discussão é a divisão de lucro. O cara ainda acha que participa da divisão de lucro. Então, efetivamente, as condições de criar o Partido Operário Bolchevique na Rússia, elas não são reproduzíveis no Brasil. Como é que a gente vai? Isso não quer dizer que não tem luta de classe. A luta de classe está numa fase muito pior. Mas, efetivamente, é importante falar isso, porque materialismo dialético é isso. Você encara a realidade, não é? Ai, meu Deus do céu, o que você mais vê? Vou refundar o PCB, vou refundar o PT. O PT vai voltar às origens. Eu falei, impossível, velho. Como é que eu vou voltar às origens do Rio de Janeiro de 79, Ernesto? Como é que eu vou voltar às origens do sindicalismo operário brasileiro do fim da década de 70? Então isso é uma bobagem. O PT tem que voltar às origens. Mentira. O PCB tem que voltar às origens. Mentira. Mentira. Não tem como voltar. Tem. Você vai voltar atrás da roda da história? Né? Como é que a gente vai construir um grande partido operário no Brasil? Não sei. É uma outra discussão. Diminuiu a classe pobre? Diminuiu o proletariado? Diminuiu a exclusão? Diminuiu a miséria? A luta de classe acabou? Não. Essa é outra discussão. Tem gente que quer dizer o contrário. Ah, não, isso tudo acabou. Agora o capitalismo venceu. Venceu 1% controlando 50% da riqueza. Venceu para quem, né? Para quem? Quem são os vencidos? Né? O vencido, inclusive, se colocando do lado do vencedor. São os nossos saberes. Fukuyama. Fim da história. Ele começou a ter um monte de coisa na América Latina. Ele mesmo disse que estava errado, né? O próprio Fukuyama não, mas ele escreveu um outro livro dizendo que tinha errado tudo. Sim, porque ele achou que a história tinha acabado. Mas eu acho, que o grande problema é esse, que a luta de classe continua cada vez mais desigual, né? Sim. O problema é fazer as pessoas se reconhecerem como trabalhadores e não como empresários. Exatamente. Porque tem um monte de pobre trabalhador se achando empresário, aí você não consegue criar. Por incrível que pareça, só. Agora ele é empreendedor. Olha, por incrível que pareça, está em Marx, capítulo 2, versículo 5. O que é? Está em Marx, capítulo 2, versículo 5, isso. Eu vou te dizer como. Sabe por que o marxismo não é utópico? Porque, assim, todos os utopistas
diziam que chegaríamos ao socialismo pela bondade humana, pela misericórdia, pela fraternidade, pela igualdade. O Marx, e aí tem a versão pós-Marx, marxista, não é pós-Marx, pós-marxista. Dizia o seguinte: sabe por que a gente vai chegar ao socialismo? Porque o capitalismo coloca a humanidade em risco. Porque, inexoravelmente, por conta da competição intercapitalista, ele é um grande capitão de indústria socialista, filiado ao PT, inclusive é filiado à esquerda do PT, amigo do Walter Pomar. Olha que coisa linda, né? E o Fialho ali é um capitalista que lê Olavo de Carvalho. Aí, Se ele fala que ele é meu amigo. chega uma nova tecnologia. Os dois produzem carros, cada um produz por ano 100 mil carros, a 40 carro popular a 30 mil reais. Chegou uma nova tecnologia no Brasil. E aí, essa nova tecnologia, quando chega na fábrica, os dois têm uma fábrica com 50 mil trabalhadores. Né? Esqueci o nome mesmo? Roberto. O Roberto, que é um cara progressista, né? Um dirigente do PT, fala: não vou aplicar essa nova tecnologia na minha fábrica, porque eu vou ter que demitir metade da mão de obra, então eu vou ter que reduzir a jornada de maneira, né, a que mantenha os trabalhadores bem. E o Fialho fala: cacete, com essa nova tecnologia eu posso demitir metade dos trabalhadores e continuar fabricando carro na mesma quantidade. E ainda diminui o custo e continua lendo Olavo de Carvalho. Quem é que ganha essa disputa? O nosso querido amigo do Walter Pomar da esquerda petista ou o eleitor do Olavo de Carvalho? Porque o capitalismo é amoral, ele não é nem imoral, é amoral. Essa disputa não é uma disputa ideológica. Não. É uma disputa embaixo, é uma disputa econômica. Então, necessariamente, na disputa intercapitalista, o trabalho morto vai se sobrepondo ao trabalho vivo. O trabalho morto vai destruindo mão de obra. Só que tem um grande problema, Marx coloca, isso também é uma utopia. Por que não é o liberalismo uma utopia? É a sociedade de mercado sem mercados. Produção é venda. Se eu produzo e não produzo uma grande classe trabalhadora capaz de comprar, eu vendo para quem? Por que a crise do capitalismo não é mais uma crise cíclica, uma crise estrutural e sem saída? Não tem para onde sair. Exatamente o que eu Mas, falo. Roberto, quando o Adam Smith vai falar da riqueza das nações, que está nesse processo de industrialização, ele vai falar do homem do campo, do marceneiro, ele vai falar do camarada que tinha uma vendinha lá, e eles assim, quando surge a indústria, eles são empurrados para a indústria. Você não acha que eles estão sendo reeditados como no período, como foi o processo de Adam Smith, na questão do surgimento? Por exemplo, hoje tudo é voltado agora para a robotização. Você acha que está sendo reeditado? Esquece o Adam Smith, quem previu isso foi Marx. Smith não previu isso não, quem previu foi Marx. Marx falou bem claramente. Eu estava até dizendo exatamente isso, presta atenção no que eu estou falando, André. Por que o marxismo não é utópico? Por que não é socialismo utópico? Ele não está falando assim, vai haver socialismo porque as pessoas são boas, porque o coração do homem é bom, e somos pessoas fraternas. Não é nada disso, não tem nada disso. O marxismo não fala de amor. Não é o amor, vamos dividir o amor, somos a esquerda é coraçãozinho, ciranda em Copacabana. Não é Mas isso. o roxo hoje, Roberto, porque esse relógio que foi. Esse comentário. Você vem de barriga de fora. Não, eu tô, tá fechado aqui. Eu vou voltar aqui ao Marx. Olha só, presta atenção que é importante. O que o Marx está falando? Como você cada vez mais coloca trabalho morto, você tem que rodar a produção numa velocidade maior. Por quê? Se você tem mais trabalho morto e menos trabalho vivo, você não pode aumentar a mais-valia absoluta, por incrível que pareça. Por mais que você pareça que está aumentando sua margem de lucro, o que está acontecendo é que você precisa produzir mais para manter sua taxa de lucro. Beleza. Mas se eu estou produzindo mais com uma classe trabalhadora menor, eu vendo para quem? Essa é a contradição insolúvel que o Marx fala do capitalismo. Entendeu por que ele não é utópico? Ele não está falando de amor, de fraternidade. Ele fala, olha, o capitalismo vai criar um excedente humano.
que a gente não vai ter onde colocar. Marx falava isso no século XIX. O cara é gênio pra caralho. Isso já está acontecendo, isso eu gosto dele. Ele é muito genial. Ele fala, não, o problema do capitalismo é o seguinte, vai criar um excedente humano tão colossal que aí tem uma questão de interpretação. Aí o Marx fala que o socialismo é uma necessidade, não tem como escapar. A Rosa vai falar, olha, não é bem assim. Socialismo ou barbárie, a barbárie a gente já entrou. Ou a gente cumpre a tarefa histórica do socialismo, ou vai para a barbárie. O que o Marx previu é fato. Você vai incorporando nova tecnologia, vai diminuindo a participação do capital variável. Ernesto, que já leu o Capital, entende isso. Quem não leu o Capital talvez não entenda o que é isso. Capital variável. Vamos ver isso. E capital constante vai aumentando. O problema é que se a composição orgânica do capital antes era 50% do capital variável, 50% do capital orgânico, cai a 20% do capital variável e 80% do capital orgânico, seu lucro é só em cima do capital variável. O que você já produziu antes, já teve o lucro, quando entra no seu produto, é só insumo. Explica de novo essa equação. Vamos lá. Tem um livro, esse livro aqui, certo? Sim. Esse livro custa R$50. Sim. Desses R$50, antes do livro virar livro, ele recebeu aqui matéria-prima, tinta, não sei o que, sei lá, R$30. 20% é de capital variável. Então o lucro é em cima desses 20%, desses R$20. Se eu produzo máquinas mais rápidas, em que eu diminuo a mão de obra, eu posso até fazer o livro mais barato. Sim. Mas o livro vai ficar R$40, só R$10 é que é de capital variável. O que foi incorporado antes como lucro não foi pelo dono do lucro. Não foi por quem fez o livro. Foi pela indústria de papel, etc, etc. Sim. Só que no livro, o percentual de capital variável que eu aplico aqui é menor. Eu tenho que produzir uma quantidade maior de livros para manter minha taxa de lucro. Só que, beleza, tá. Só que eu estou produzindo muito mais carro e eu vendo para quem? Porque o Ford, que chegou a apoiar o fascismo, burro ele não era. Ele falava, eu produzo meu carro e meu comprador. Eu tenho uma fábrica enorme com uma linha de montagem. Eu estou produzindo o meu carro e o meu comprador. Agora, se eu produzo um monte de carro e tem um pouquinho de trabalhador, quem compra? Entendeu? Porque Marx era genial. Marx falou, não, é o amor, é a fraternidade, é a solidariedade. Não, é a economia. O capitalismo inexoravelmente vai... E Marx falava, gente, é muito genial isso. O cara no século XIX falava dos limites objetivos do capital, não é, Ernesto? A bolha, ele falava de bolha, cacete. Volume 3 do capital. Cara, no século XIX o cara falar de bolha. O cara fala, olha, vai chegar uma coisa que tem um limite absoluto. Não dá para passar daí. Porque você produz tanta miséria. Você produz um capital constante tão alto, um capital variável tão baixo, é só você ver isso no dia a dia. Os penduricários que a gente compra, que são tão baratos. O lucro é muito alto. Mais ou menos. Na verdade, é jogado com um lucro muito alto se conseguir a venda. Se não conseguir a venda, o lucro fica baixinho. Então, cada vez mais, a mão de obra que está inserida ali é menor. É tecnologia em cima de tecnologia. Mas a ideia japonesa de fábricas sem trabalhadores é ruim para a economia. É ruim para a economia. Não tem trabalhador, também não tem comprador. O Marx é muito dialético, ele é muito inteligente. Produção é consumo. Toda venda é uma compra. Se eu vendo não tem quem comprar, capute. Então ele, inclusive, ele vai revolucionar a economia política, porque a economia política fala da produção como se não tivesse venda. O produto interno bruto de um país. O importante é a produção geral. Tá, mas se eu produzo e ninguém compra, o que vai gerar? Crise. Ele vai falar, a crise cíclica do capitalismo está nisso. O crescimento econômico também sem desigualdade social. Não se concentra muito. Mas é mais do que concentração, porque a gente está falando de uma outra coisa. A gente está vendo um sintoma e não está vendo o que produz isso. O que produz isso é a mais-valia. Você não fica parecendo que é só uma questão de redistribuição de renda. Não é só, porque até a redistribuição de renda
tem que ser condições econômicas preliminares. Por exemplo, hoje em dia, muitas das fábricas falam, vamos implantar a fábrica no Brasil. Você vai ver a planta da fábrica, é 200 trabalhadores, 300 trabalhadores, 500 trabalhadores, 100 trabalhadores. Você acha que vai produzir? Não tem mais aquele capitalismo. Por exemplo, quando se fala da taxa de crescimento da economia, que assim, quando é que o Brasil cresceu mais? Ditadura militar. Por causa da ditadura militar? Por causa da ditadura militar? Hoje mais concentrou também. Não, mas não é que esquece concentração, esquece isso. Foi por causa da ditadura? É porque as pessoas não vão analisar. Por quê? Porque estava se fazendo a substituição de importações e se criando uma base industrial moderna. Podia ter ditadura, podia ter democracia, podia ter o que quisesse aqui, anarquia, samba lelê tá doente. Isso foi da conjuntura. Sim, a conjuntura econômica é irrepetível. As pessoas que votaram no Bolsonaro pensando em repetir aquele crescimento econômico... Não, quem votou no Bolsonaro não pensou. Não, isso é sério, isso é sério. Não, gente, é importante. Senão a gente... Não, é muito importante, senão a gente não consegue fazer o debate. A gente fica desarticulado para fazer o debate. As pessoas que votaram em Bolsonaro, as pessoas que têm uma fotografia, existe uma fotografia, o Vinícius Souza, que é meu amigo, fala muito bem disso, a fotografia da ditadura militar. Não é um parente meu que está morrendo, não estou nem aí, meu pai tem emprego, minha mãe não precisa trabalhar, meu irmão está num bom colégio, então a ditadura militar foi maravilhosa. Você está olhando uma fotografia de um momento do Brasil. É repetível aquele processo? Não. Você consegue ter uma ideia naquele nível? A grande discussão que a gente coloca, por exemplo, é o seguinte: se a gente tivesse o IDE, investimento direto estrangeiro, naquele nível com democracia, tinha distribuição de renda. O retrato do Brasil era outro. Qual o grande problema da ditadura militar? No momento que a gente está recebendo um IDE gigantesco, ia ter de qualquer maneira com democracia ou com ditadura, porque naquele momento o Brasil era estratégico dos Estados Unidos. Se a gente tem o IDE daquele com democracia, o Brasil não é o país mais desigual do mundo. Você construiu uma sociedade violenta, desigual, racista, né? Tudo de ruim foi construído em cima daquele modelo. Então, assim, mas se você não entende o que está acontecendo ali, você vai para a discussão e vai ficar só xingando. Fala, cara, como é que você vai repetir isso? Qual é o projeto econômico do Bolsonaro? Vai repetir a década de 60? Como? Você tem que ter argumento, senão você fica só dizendo, não, o Bolsonaro é de direita. Né? Então você tem que ter argumento para dizer, olha, ia crescer do mesmo jeito. Só que com democracia, com sindicatos atuantes, não ia ter uma desigualdade social tão grande. A questão do Marx é que o Marx não é um moralista. O Ernesto leu bastante o Capital, ele não fica discutindo moral. Ele está discutindo os dados econômicos. E o pior, ele discute os dados econômicos sempre com vantagem contra seus interlocutores. Ele sempre leva a melhor, é impressionante. Como os argumentos dele são muito bons. Não é, você está dizendo que o argumento é bom porque você é marxista. Não, eu sou marxista porque os argumentos dele são bons. Eu vou lendo e falo, gente, mas o argumento dele é sempre... Ele vai dizer, ó, o Adam Smith, ele fala do PIB, mas não fala do salário. E ele falsifica e tergiverseia a noção de trabalho e força de trabalho. Por quê? Porque ele quer assumir com a mais-valia. Ele não quer falar de mais-valia. Então, trabalho e força de trabalho para ele é a mesma coisa. E Marx são duas questões diferentes. Mas o Adam Smith já tinha essa noção de mais-valia naquela época? Não. Falava-se em lucro. Falava-se em lucro. Mas o lucro tinha que ser, por exemplo, na última hora do trabalho. Entendeu? Então, assim, você não podia discutir mais-valia. A mais-valia é uma coisa muito importante. Uma teoria basilar na economia política em Marx. É através da mais-valia que ele vai enfrentar os adversários econômicos. O Ricardo, o Smith. Mas o conceito de mais-valia surge quando? Antes ou depois de Marx? O conceito de mais-valia, da maneira como é apresentada por Marx, é em Marx. Eles usam lucro. Sim, sim. Mais-valia é efetivamente a exploração da mão de obra operária. É o Marx falar que todo lucro, na verdade, advém do trabalho. Né? Porque qual é a ideia do lucro? A ideia de uma venda A maior. Ou de que eu compro o trabalho do trabalhador e durante umas 2 horas eu tenho um lucrozinho. E o Marx vai dizer que essa composição orgânica não é dessa forma. É de trabalho não pago, cujo cálculo é mais complexo. Mas eu acho que nas aulas do Capital... eu vou falar inclusive da mais-valia absoluta, a mais-valia relativa, salário, preço, lucro... Hoje nós vivemos muito mais a mais-valia relativa.
Sim. Porque a mais-valia absoluta se dá quando aumenta a jornada de trabalho, o cara continua produzindo o mesmo valor e aumentando a jornada de trabalho, ele vai produzir mais mercadorias. Essa é a mais-valia absoluta. E o que é a mais-valia relativa? É quando entra a automação. Acelera a produção. Então, aquilo que ele antes fazia, vamos supor, o cara consegue fazer 50 óculos em 4 horas na jornada dele. As outras 4 horas, ele vai fazer 50 óculos, que é do patrão. Só que com novas máquinas, em 4 horas, ele vai fazer 80, 100, 200. E das outras 4 horas vai fazer mais ainda. Então isso é a mais-valia relativa que vem com a automação, que é o que está acontecendo hoje. Por que todo o sistema capitalista hoje consegue... eu não quis interromper. Não, pode ir. A interrupção é dentro do que está sendo falado. Tudo bem. Quando eu estava trabalhando lá em Volta Redonda, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, teve uma fase que até diretores do sindicato ficaram meio eufóricos, que surgiu a notícia que a Volkswagen estava criando uma fábrica de caminhões em Resende. Até a fábrica é terceirizada, né? Terceirizou a tecnologia. A fábrica é da Mercedes. Aí teve uma reunião de diretoria, e os diretores do sindicato, nós estamos calculando aqui, vai ter mais tantos mil metalúrgicos, a gente tem que conseguir associar pelo menos 30%. Eu digo, gente, tira o cavalinho da chuva. A fábrica que a Volkswagen está montando em Resende, ela é toda feita de maquiladoras. Assim, é uma fábrica de caminhões. O amortecedor é feito em São Paulo. O carburador é feito em Manaus. A bomba de gasolina é feita em Pernambuco. Sim. E aqui só vão montar, eles não vão ter mais do que 1.000 trabalhadores nessa fábrica. Aí a diretoria foi contra mim. Você está maluco? Quando montaram a fábrica, sabe quantos trabalhadores tinha na fábrica da Volkswagen de caminhões? Tinha 250 trabalhadores com carteira assinada. Eles só montavam. Isso é a mais-valia relativa. Ou seja, eles conseguiram um método que otimiza a produção, fica muito mais barato, as máquinas fazem tudo, e tem uma mão de obra desse tamanho. Mas aí vem a contradição principal que o Ponciano estava falando muito bem agora. Qual é a contradição principal? Você não produz o consumo. A ganância faz ele explorar e demitir o trabalhador. Bota mais máquina para produzir muito mais e reduz o salário. Só que chega um tempo que não tem quem compra o produto depois dele. Vem para as Aí, máquinas. pum, vem a crise econômica. Vem para a máquina, se quiser. Máquina não compra Por o isso que eu produto. Ah, no vídeo, acho. Parou o vídeo? Aí tá recarregando, tá lá, ó. Vou olhar aqui, ó. Tá dando uma travada. Aqui tá. Olha lá. Aqui tá. Não, é que vai entrar, daqui a pouco volta. Ela. Deixa eu ver aqui, de repente é o meu Face que parou. O Internet está continuando. Jadir aqui, com as 5.000 coisas do Jadir. É engraçado. Isso é muito bom esse negócio. Mas Semana passada eu quando assisti. você diz Não, que de repente eu acho que é o meu que está e o Internet está funcionando. Alguém está olhando aí? Alguém pode olhar para mim no seu? Funcionários de carteira assinada. Tá, então vamos lá. Então é o meu que está parado. Terceirizado. Vamos lá. Não, porque lá era com carteira assinada. Ali. E lá nos outros que vinham fragmentados, as coisas Era tudo fragmentadas. terceirizado. Terceirizado. Desde essa época. Onde aconteceu isso primeiro, 1986, no México, que eram chamadas as maquiladoras. A Sony produzia televisão, vendia televisão para o mundo inteiro. Aí era produto feito no México. Mas não era. O México montava, as peças vinham do mundo inteiro e lá eles montavam. Deixa eu voltar agora, senão eu não consigo. Vai ver. Voltou? Aí, voltou. É o meu que tá ruim, então, deixa pra lá. Olha só,
Esse livro que eu passei, ué, cadê o livro? Tá aqui, ó. Esse livro que eu passei para vocês, eu estou falando porque é bem interessante vocês entenderem esse processo, né? O Marx nasce em 1818. Fiz até uma cronologia aqui. Esse livro acha fácil. 1818. Né? Em 1820 nasce o Engels. Em 1837 ele já está na universidade, com 17 anos. Em 18 ele sai de Bonn e vai para Berlim. Entra no tal do Clube dos Doutores, que é onde ele trava conhecimento com os jovens hegelianos. Em 1839 sai de Feuerbach, crítico da filosofia hegeliana. O Marx tem uma fase feuerbachiana. Depois ele volta a Hegel. Em 1841 ele recebe o título de doutor com aquela tese sobre Demócrito Epicuro. Epicuro foi Epicuro. Em 1841, o que aconteceu? Os jovens hegelianos tinham muita esperança. Frederico Guilherme IV, eles tinham muita esperança porque inclusive o Hegel dizia, né, que a monarquia constitucional era a realização da razão na Terra. Então, quando eles viram um déspota esclarecido assumindo o poder, ele falou assim: agora a Alemanha vai. E a primeira coisa que o Frederico Guilherme fez foi expulsar o Bruno Bauer da universidade e caçar os jovens hegelianos. Por incrível que pareça, o Frederico Guilherme IV perseguiu duramente os jovens hegelianos. Ele não queria aquele negócio de dialética, não. Ele achava aquele muito perigoso, era perigoso mesmo. De 42 a 43, o Marx ele vai ser o editor-chefe da Gazeta Renana. A Gazeta Renana é fechada em janeiro, né? E antes de fechar, o Marx se demite, que a Gazeta Renana começa a aceitar a censura do governo prussiano para sobreviver. E Marx fala: olha, com censura ou sem censura vai fechar, mas ele se demite antes de fechar e a Gazeta fecha do mesmo jeito. Né? Uma das principais razões de fechar a Gazeta Renana eram os artigos do Marx. Uma das principais razões eram os próprios artigos do Marx. Mesmo sem os artigos do Marx, fecharam a Gazeta Renana. E aí ele passa um tempo em Krasnach, ele casa com a Jenny, né? Aí ele escreve os manuscritos, crítica da filosofia do direito, nesse período. No ano seguinte saem os manuscritos econômicos e filosóficos. Ele se muda para Paris, onde ele tenta participar dos anais franco-alemães, só sai um número. Em 1945 sai a Sagrada Família, as teses sobre Feuerbach, a ideologia alemã, já é um Marx quase comunista. Em 1847, a Liga dos Justos se transforma em Liga dos Comunistas, graças a Marx e Engels. Quem viu o filme aparece, né? Em 48 tem o manifesto do Partido Comunista, que é já um Marx comunista. O importante é notar o seguinte: o Marx em 42 não é comunista, o Marx em 43 não é comunista. O Marx só começa a se transformar em comunista quando ele chega a Paris. Antes de Paris, antes de travar contato com o movimento comunista, não é possível o Marx ser comunista. E qual é a grande crítica que ele faz aos jovens hegelianos? Comunismo é um movimento real, de um partido real, na luta real do proletariado. Luta real de quê? Do proletariado. O comunismo não está na cabeça de Marx. É muito importante, senão a gente fica achando que realmente Marx é o fundador de uma nova seita. É um Allan Kardec da vida, sei lá. Não é isso. Marx não é. O Marx é um militante político. Até aquelas bobagens que falam: porque ele deixou os filhos morrerem de fome. Ele não deixou os filhos morrerem de fome. Ele, como vários outros lutadores, teve filhos sacrificados na luta contra o capital. Porque ficou desempregado, porque era perseguido, porque era expulso, porque não podia receber emprego, vivia fugindo de um país para o outro, ele e vários outros. Não só ele. Ele vivia uma vida de sofrimento. Mesmo com a ajuda do Engels. Era uma vida... Ele vivia em constante mudança, em constante fuga. Não é importante ressaltar isso. Vira e mexe, me manda mensagem, o cara falou que o Marx... Não, gente, pelo amor de Deus, o cara... Parecia que o cara sentava, parece que o Marx realmente vivia, né, numa cátedra, era um pós-doutor numa universidade brasileira, com salário de 17 mil reais, escrevia sobre, como a gente tem hoje em dia. Longe disso. Ele era um dos militantes políticos mais importantes do socialismo na Europa, inclusive fundador da Liga dos Comunistas, depois fundador da Primeira Internacional, participou da Primeira Internacional até o final, né? Então, né? Expulso em 49 ele foi expulso da Polônia, expulso de Paris, expulso da Alemanha. Era conseguia ser expulso de tudo quanto era canto. Ele foi expulso de Paris a pedido do governo alemão. Quando voltou
o governo republicano, ele foi aceito em Paris, depois cai, depois é expulso de Paris de novo, né? Ele vai para a Alemanha, participa da nova Gazeta Renana, o Engels pega em armas no levante contra o governo alemão. Os dois não sei por que são expulsos da Alemanha também. Então é só para entender que esse processo do jovem Marx não é um processo que ele está sentadinho, expulso da Bélgica, né? O único lugar que ele não foi expulso foi para a Inglaterra. A Inglaterra é um país esquisito, né? Um país ultraconservador, parece o México, né? Mas recebe todo mundo. Uma dúvida. Quando o Engels é expulso da Alemanha, como você falou, o pai dele já estava na... Manchester, sim. O Engels é uma coisa interessantíssima. Ele participou de guerra no mundo inteiro, depois foi ser industrial na Inglaterra, né? Por isso que é importante isso, né? Essa ideia de que muita gente acha assim, ah não, porque proletariado, a visão proletária, o Marx não é proletário. Ficou em condições proletárias depois. Perdeu toda a pequena fortuna da família dele, inclusive ajudando imigrantes. Uma coisa que ninguém fala é que o Marx recebeu uma pequena fortuna realmente quando o pai dele morreu, a parte dele, e uma parte da herança dele ele gastou ajudando imigrantes, refugiados alemães, a fugirem da execução. Não é um cara que pensava só nele. Entendeu? E o Engels era um industrial, rico, dono de indústria. Né? Não foi rico até o fim da vida. Embora tenha participado do movimento socialista na Alemanha, na Inglaterra, ele vivia essa contradição de ser dono de fábrica e ser, ao mesmo tempo, socialista. Ele ia ser muito doido, né? Imagina você ser o dono da fábrica e comunista. Ah, vocês estão sendo explorados! Cuidado com esses safados, dono de fábrica. Você é o dono. Ah, peraí, mas... Eu não sei, né? Eu não sei porque parece que ele só assume em definitiva a fábrica depois que o pai morre, né? Na verdade, ele meio que... É meio complicado, porque ele assume, mas quando ele assume, ele já tinha experiência do Owen. Não adiantava dividir a fábrica com os operários. Ele fica numa situação muito contraditória com ele mesmo, né? Contraditada com ele mesmo. Né? Mas vamos lá. A teoria da Revolução Jovem Marx. Aqui o Lovy, ele tem uma teoria que é muito interessante, que é a teoria do mirante. Porque assim, muita gente fala da isenção. Eu vejo muitos esquerdistas falar isso. Nós temos que ser isentos. Como assim? Eu escuto um monte, inclusive do PD. Assim ser isento? Não sei também, não sei. Não sei. Qual a fórmula? Não sei. Também não sei. Nós temos que ser isentos. Nós não devemos ser partidários. Nós temos que ser neutros ao avaliar a história. Eu ouvi falar que não existe neutralidade na história, nem na descrição da história. Não quer dizer que a gente vai mentir. Ele, inclusive, a teoria do mirante. Qual é a teoria do mirante? A classe mais baixa é que tem a melhor condição de ver a sociedade. É que tem as melhores condições de entender a sociedade. Porque, por exemplo, tem o historicismo, que é uma teoria... Por que mirante? Por que teoria do mirante? É o seguinte, quando você está na posição mais elevada da sociedade, quando você está na elite, por incrível que pareça, em termos de observação social, é o pior local para observar. Você tem menos contato para Você tem menos contato com a realidade. Quando você vê a vida com os olhos da classe operária, você se eleva em termos de visão de classe, você consegue observar toda a sociedade. Então o marxismo seria uma forma de mirante para você observar a luta de classes tomando partido, mas conseguindo ter uma perspectiva conjunta, de conjunto. Você não faz história de maneira... Nunca você vai fazer história de maneira isenta. Toda vez que você apresentar uma perspectiva histórica, vai ser uma perspectiva de classe. O Marx coloca, que é fantástico, o seguinte: a ideia da isenção e da neutralidade é uma necessidade da divisão do trabalho na sociedade capitalista. Como assim? Lembra dos tempos modernos? Né? A mão de obra, o pé de obra do jogador de futebol, a voz de obra, o cérebro. Uma das condições, uma das pré-condições da divisão do trabalho é que haja uma cisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Que, inclusive, o trabalho intelectual seja parte de uma fração de classe que apoia a burguesia. Quais são os estudos mais reacionários dentro da universidade? Os estudos técnicos. Engenharia, medicina. Quanto maior é
o valor do trabalho, o Marx fala que o valor do trabalho é como qualquer produto. O que tem mais tecnologia? O celular ou o óculos? O que em geral é mais caro? O celular. Porque demanda mais tempo para ser fabricado. O que demanda mais tempo para ser formado? Um médico ou um gari? Médico. Qual o produto mais caro na sociedade capitalista? O Marx é amoral, ele não é imoral, ele é amoral. Quando ele vai, muita gente fica revoltada, não, porque o gari é muito mais importante. Ele não está dizendo isso. Está dizendo que o médico é um produto. Que o trabalhador é só um produto, que é usado pelo capitalismo. Então, quanto mais tempo demora na formação de um trabalhador, mais cara vai ser a mão de obra. Quanto menos tempo se demora na formação do trabalhador, menor vai ser o seu salário. Isso está em Marx. Bem imoral no Capital. Bem imoral. Imoral não, amoral. O importante do Marx é que ele não faz moralismo. Não faz moralismo. Ele fala, por que o médico vale tanto no Brasil? Tem pouco. Gasta um tempo precioso para formar e é pouco. Lei da oferta e da procura de sei. Por que o médico é tão barato em Cuba, além de ser uma outra sociedade? E tem mais médico que doente. Cada 5 pessoas, 6 são médicos. Então, não existe essa raridade. Mas, a princípio, o tempo de formar é o mesmo, sim. Sim, mas olha só, você não tem uma sociedade capitalista. Por que os médicos no Brasil apoiam o Revalida? Na minha opinião. São reaças. É porque... Não são reaças. Eles estão defendendo o próprio, eles estão defendendo mercado. É só porque só eu tenho faculdade de medicina que tinha. Não, mas é uma questão mercadológica. Por que eles são a favor do Revalida? Eles não querem médico formado lá fora. Não é porque vai querer a qualidade da medicina feita no Brasil. Reduz o preço deles. É como eram as oficinas antigas, no início do capitalismo. Exatamente. Você tem um monopólio. O monopólio transforma seu trabalho numa coisa cara. Se eu tenho 20 mil médicos em vez de 1 milhão, o trabalho do médico vai ser caro. Capitalismo puro. E o Marx faz isso no Capital. Então, assim, você cria uma classe não, perdão, gente, não é classe. Você cria uma fração de classe de intelectuais que, primeiro, tem que produzir a ilusão da neutralidade. Por que você precisa produzir a ilusão da neutralidade? Porque essa classe intelectual não convence na disputa de ideias se fala, eu sou a favor do capitalismo. Eu sou a favor do bom gosto. Eu sou a favor da razão. O comunismo saiu de moda. O comunismo é irracional. Não, eu não sou capitalista. O capitalismo é racional. Isso é produzido pela própria divisão do trabalho. Essa classe intelectual tem que acreditar que está acima da luta de classes. Essa classe intelectual tem que acreditar que está abaixo da luta de classes. Que não faz parte da luta de classes. Que aliás nem tem luta de classes. Cara, o Marx é genial até isso. Ele falou, o capitalismo produz um setor fracionado do trabalho chamado intelectualidade, que acha que está acima do bem e do mal, mas que no fundo, tem uma função. Inclusive dizer que está acima do bem e do mal. E na luta de classes tem que naturalizar a luta de classes, porque a ideologia capitalista funciona em ponto morto. Quem é ideológico? Os comunistas. Os socialistas. Nós somos ideológicos. Quem defende o capitalismo é ideológico, o capitalismo é natural. Está no nosso DNA. Não existe ideologia. Só capitalista, só comunista. Cara, o Marx, você vai olhando o Marx e fala, cara, o cara é muito bom. Ele vai trabalhando isso, vai dizendo, olha, é assim que se produz. A divisão do trabalho produz uma intelectualidade que só funciona se aparecer que ela é neutra. Se o David começar a dizer, eu sou a favor do capitalismo, que o capitalismo virou um Olavo de Carvalho, esse cara não serve. Serve um Felipe Neto, que faz doação de livros, de LBTT, mas fala que o comunismo é coisa de idiota e que está acima da luta de classes, que a comunista está fora de moda. Esse cara é o capitalismo precisa, não é o Olavo de Carvalho. Esse cara que fala, não, eu não sou capitalista,
Eu sou só inteligente. Sou inteligente o suficiente para saber que o comunismo deu errado. Entendeu como funciona? Então, até isso, o capitalismo, a divisão do trabalho, cria a cisão entre campo e cidade, mas cria a cisão também entre trabalho manual e trabalho intelectual. Então, o intelectual da burguesia, o verdadeiro, não é o que defende o capitalismo. É o que fala que não há alternativa. Não tem solução. Eu não sou a favor do capitalismo, porque não tem alternativa. O comunismo é mau. Cuidado com o comunismo. Quer ver o intelectual que serve ao capitalismo? Aquele que escreveu aquele texto que fala que a esquerda não é contra os ricos. Eu sou contra os ricos, sim. A esquerda o quê? Não é contra os ricos. Aquele texto que você mandou, que é um cara que parece a esquerda. A esquerda não é contra os ricos. Somos contra os ricos, sim. A esquerda não é contra o capitalismo. Somos contra o capitalismo, sim. Somos contra a exploração. É esse intelectual bom que vai falar, não, nós somos uma nova esquerda. Aquela batata neoliberal que apareceu aí, a Tabata. É esse intelectual. A Marina. Não sou anticomunista. Só que o comunismo não deu certo. O Marx não está falando de nenhum deles, mas ao mesmo tempo está falando como funciona. Está falando como funciona. Esse intelectual que Olavo de Carvalho é danoso ao capitalismo. Faz mal ao capitalismo. Aquele intelectual que fala, não, credo Cruz Olavo de Carvalho, homofóbico, racista, eu não. Eu sou a favor do capitalismo limpinho e cheiroso. Vamos criar o consumo ético que a gente salva a humanidade. É esse intelectual que o capitalismo precisa. Inclusive parte da esquerda embarca. Consumo ético, capitalismo verde, capitalismo humano. Capitalismo e ética, né? Sim, capitalismo e ética você não consegue conjugar na mesma frase. Mas você está entendendo que o Marx está falando isso no Capital. E está demonstrando a divisão do trabalho. Ela já... O Facebook dela. Transmissão, faz para mim aí. Encerrou aqui, ó. Encerrou o vídeo. Compartilha.